Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, manifesta seu poder entre nós essa noite. Auxilia-nos com o seu Santo Espírito, que ele possa abrir mentes e corações para compreenderem o seu santíssimo Evangelho, para que cresçamos em graça, conhecimento e em piedade, para que nos conformemos à imagem do seu Filho. Demonstra sua graça aqui nesta reunião, Senhor. Carecemos desesperadamente de graça, da ação sobrenatural do teu Espírito, quebrantando corações, abrindo mentes, visões e corações, Senhor. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba glória essa noite e nos conforma à imagem do seu Filho, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui fazendo o estudo do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Já fizemos o estudo de 3 bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Agora estamos estudando a 4ª bem-aventurança, e eu acredito que nós vamos esgotá-la, nós vamos terminá-la hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fala do anelo, e fala também de uma segunda coisa: são as únicas pessoas que de fato são e serão felizes. São as únicas pessoas. Isso aqui é a verdadeira felicidade. Felicidade aqui, bem-aventurado, é mais do que feliz, é ditoso, é pleno. E aquele que tem fome e sede de justiça, esse é o que encontra a verdadeira felicidade. Esse é o que é feliz. Mas como você sabe que ele é feliz? Porque tem uma promessa no final: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, completos, cheios, saciados. E quando alguém é farto, completo, saciado, essa pessoa de fato é feliz. Agora o ímpio, ele nunca vai ser feliz, nunca. Por quê? Porque ele não tem fome e sede de justiça. Se ele não tem fome e sede de justiça, ele não pode ser farto. Ele tem fome de outras coisas. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 5:10: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico, para você ter uma ideia, Salomão era tão rico, ele tinha tanto ouro no reinado dele, que a prata tinha o mesmo valor de pedra. A prata desvalorizou, prata não valia nada para Salomão. Ele recebia 25 toneladas de ouro todo ano no reino dele. Ele disse que quem ama isso nunca se fartará. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Quem ama as riquezas, o mundo, nunca será farto. E quem não é farto não pode ser feliz. Nunca será feliz. Por quê? Nunca será farto. 1 Timóteo 6, 9 e 10: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Conhece alguém assim? Que só vai se submergindo na perdição e na ruína, porque fica dioturnamente atraído. Dinheiro, dinheiro, compra, venda, compra, juro, promissória, duplicata, cheque, isso, terreno, casa, imóvel, carro, comida. O que acontece com esse? Cai em tentação, em laço
e em muitas concupiscências loucas, o cara fica pirado, e nocivas, que fazem mal, que submergem homens na perdição e na ruína. O cara está numa perdição, numa ruína. Por quê? Porque trabalha para saciar o físico e não o espiritual. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Agora olha só, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassando a si mesmo com muitas dores. Olha um versículo só, o que fez. Agora você acha que esse tipo de pessoa é feliz? Não. Por que não? Porque a fome e a sede dela não é por coisas espirituais, não é por Deus, não é pelo Evangelho, não é pelo Espírito Santo. Então eles não podem ser felizes. Eu não conheço nenhum rico feliz. Aliás, eu conheço homens e mulheres que quanto mais têm, mais doentes são. Quanto mais têm, mais deprimidos são, porque eles têm fome e sede do mundo. Você entendeu? Eles nunca serão felizes, porque nunca serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça será feliz, é feliz, é ditoso, é bem-aventurado, porque será farto. Ter fome e sede de justiça é uma marca do verdadeiro salvo. Agora, meu irmão, se você está sem apetite de Deus, aqui Jesus está falando de apetite. Se uma pessoa perde o apetite, se uma pessoa não tem vontade de comer, se uma pessoa perde o interesse pela comida, pela água, ela perde o apetite. Ela consumia 3.000 calorias por dia, 5.000, está consumindo 1.000. Tem alguma coisa errada com o organismo dela. Ela vive sem apetite, tem algo errado com ela. Ela precisa ser avaliada, medicada, porque aquilo vai comprometer a saúde dela. A mesma coisa, se você é um cristão e está sem apetite espiritual, está sem fome de Deus, sem fome pelas coisas de Deus, tem algo errado com você. Se você está sem interesse pelos cultos, pela Bíblia, pela oração, pela santidade, tem algo errado. Você está enfermo. Você precisa ser identificado. Você precisa ser identificado essa enfermidade, diagnosticado. Porque não é comum um crente viver sem apetite por Deus, sem fome de Deus. Assim como nós todos os dias temos fome e apetite pela comida, e todo dia nos comemos até nos fartar, assim um crente normal tem apetite por Deus todos os dias, fome das coisas de Deus todos os dias. Se você está perdendo o seu apetite, o seu interesse, tem algo errado com a sua vida. É marca de um cristão verdadeiro. O que é ter fome e sede de justiça? É o desejo pelas coisas espirituais. Isso é fome e sede de justiça. Agora, como eu sei, ou como eu faço para saber que eu tenho fome e sede de justiça? Como você faz para saber que tem de fato essa fome? Porque você pode ter práticas religiosas, legalistas, que podem te enganar, e você achar que isso é ter fome e sede de justiça. Como você faz para ter fome? Ou melhor, como você faz para saber se tem fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça é o anseio e o desejo que o crente verdadeiro tem por coisas espirituais. Mas como eu sei que eu tenho fome e sede de justiça? Como eu faço para saber? Por que eu preciso saber? Porque se eu de fato tiver fome e sede de justiça, então de fato eu sou cristão. E se eu de fato não tenho fome e sede de justiça, de fato eu não sou cristão. E como eu sei que eu tenho fome ou não? Se eu souber, se eu identificar que tenho fome ou não, então eu saberei se sou um cristão ou não. Ter fome e sede de justiça é aquele homem, aquela mulher, aquele irmão Cristo,
que dá prioridade às coisas espirituais. Ele cumpre Mateus 6,33, você sabe, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele dá prioridade na vida dele para fazer a vontade de Deus. É isso que Mateus 6,33 fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus é prioridade na vida dele. Agora, como eu sei que a vontade de Deus é prioridade na minha vida? Vamos ver algumas atitudes desse cristão que mostra se ele tem fome ou não. Primeiro, ele procura evitar tudo aquilo que impede a vida espiritual dele de progredir. Ele evita tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede a fome e a sede espirituais dele. Eu vou ler um texto aqui e você vai entender. 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: abstende-se de toda aparência do mal. Em outra tradução diz assim: afastem-se de toda forma do mal. Tudo aquilo que impede o progresso espiritual deste irmão, ele evita, ele retira, ele se desvia. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses, crentes de verdade, lê o primeiro capítulo, você vai ver a piedade deles. Tessalonicenses, abstém-vos, afastem-se de toda a aparência do mal. Tudo que for obstáculo para o vosso progresso, saia, retire do caminho, livre-se disso. Então, a marca de um cristão verdadeiro, ou a prova que alguém tem fome e sede de Deus, é que ele evita tudo aquilo que atrapalha o seu progresso espiritual. Ele se desvencilha de toda forma de pecados. Ele se afasta de tudo que tem aparência e que é o mal. Ele corta todas as amizades ímpias. Ele desliga, ele deixa de assistir qualquer programação que for ímpia. Ele deixa qualquer prática que for ímpia. Tudo que é obstáculo para o progresso espiritual, ele evita. Isso é uma das características de quem tem fome e sede. A prioridade da vida dele são as coisas espirituais. E tudo que é obstáculo, tudo que se torna empecilho, tudo que quebra a comunhão dele com Deus, ele evita. Vamos naquele lugar, tem aparência de mal? Não vou. Assina esse papel aqui, tem aparência de mal? Não assino. Dá aquele recado para aquela pessoa, tem aparência de mal? Ele não dá. Porque essas coisas obstruem, comprometem a aliança dele com Deus, comprometem a comunhão dele com Deus, impedem a fome e a sede dele de serem saciadas, impede o crescimento espiritual. Então ele evita, ele se abstém. Paulo diz para Timóteo: foge da aparência do mal. Ele foge. Meu irmão, ele trabalha para que o pecado não comprometa a sua vida com Deus. É a primeira coisa. Segundo, tudo aquilo que impede, ele evita tudo aquilo que impede. Agora ele evita tudo aquilo que atrapalha. Como é que é? Tem coisas que impedem a nossa comunhão com Deus, o pecado. Tem coisas que também atrapalham a nossa comunhão com Deus, e não é pecado. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 23: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. O que Paulo está falando aqui? Todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo, posso fazer o que eu quero? Não. Tudo aquilo que Deus não proibiu na palavra é lícito, Paulo está dizendo. Está dizendo que tudo é lícito. Então pecar se torna lícito. Não. Tudo aquilo que Deus não proibiu é lícito. Praticar um esporte é lícito, né? Fazer uma viagem é lícito. Fazer faculdade, trabalhar 10, 12 horas é lícito. Paulo está dizendo isso. Mas ele está dizendo que nem tudo edifica. Uma coisa pode não ser má por si própria, mas se essa coisa que não é má e não é pecado atrapalha a sua comunhão com Deus, go home, get out, fora. É isso que está dizendo. Tudo que atrapalha. Por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia, estudo 5. De segunda a sexta eu não leio Bíblia, nem oro, porque não dá tempo. Sai da escola ou do trabalho. É a marca de um apetite espiritual. Ele vai remover, ele vai evitar tudo que atrapalha a sua vida espiritual. O futebolzinho da quarta-feira não está deixando eu vir no culto. A prova que ele tem fome por Deus, ele vai deixar de jogar o futebol, que não é pecado, para vir no culto, porque ele tem fome de Deus. Ele não permite que nada, ainda que não é pecado, atrapalhe a fome, a sede, a comunhão com Deus. A marca, não estou falando que alguém está mandando ele fazer. Ele por si só escolhe dar prioridade nas espirituais do que as naturais. Culto versus futebol, para ele, culto de goleada. Culto versus passeio, culto. Vigília versus pizza não sei onde, vigília. Estudo bíblico, escola dominical versus Globo Rural, Globo Esporte na TV, escola dominical. Ninguém está mandando, é inerente. É uma prova que ele tem apetite. Chega lá, ele acorda 10 horas, o Globo Esporte começou, escola dominical. Não, a fome dele não é pela Champions League. A fome dele, o imã que puxa ele, escola dominical, é a fome dele. Você está entendendo? Essa é uma prova que se você tem fome ou não. E se você tem fome, você é salvo. Se você não tem, você não é. Como eu sei que eu tenho? Você remove tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Ele tem fome. Eu venho no sábado por causa da comida. Eu venho no sábado por causa do futebol depois. Não, eu venho no sábado por causa da palavra de Deus. Eu venho no sábado por causa da presença de Deus. Esse tem fome. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Pastor, sabe o que é trabalhar e estudar? Não, aquele que tem fome e sede de justiça, uma das provas, primeiro, ele remove o pecado do seu caminho, as amizades, os programas, a vestimenta, as comunhões, os papéis, tudo aquilo que tem aparência de mal e pode entristecer o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, ele retira. E tudo aquilo que não é pecado propriamente dito, mas atrapalha a comunhão com Deus, ele remove, ele evita. É uma prova que ele tem apetite. Você dá prioridade para as coisas de Deus? Pastor, é só ter uma festinha na sexta, e é só ter um pretexto, fim de semana eu viajo. Pastor, estou no emprego que estou trabalhando demais, ganhando pouco, não estou tendo tempo de ler nem orar. Quem tem fome e sede procura outro emprego. Procura outro emprego. É a marca dele. Terceiro, como eu faço para saber que tenho fome e sede? Eu disciplino a minha vida.
para que isso aconteça. Ele disciplina a sua vida. Muitos reclamam: eu não tenho tempo. Não, eu não venho na igreja igual o senhor, porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia todo dia, porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu faço viagem, eu cuido de casa, lavo roupa, faço comida. Você que lava roupa, faz comida, viaja, trabalha, estuda, faz trabalho, faz inglês, espanhol, você tem tempo para jogar videogame? Você arruma, não arruma? Para ver filme, para mexer no Facebook, no WhatsApp, para jogar bola, para ir num clube, na praia, num rancho? Você consegue arrumar tempo. A prova que alguém tem fome e sede é que ele disciplina a sua vida, e ele consegue arrumar tempo. Ele sempre consegue ter tempo. Por quê? Porque mesmo estando atarefado com compromisso, escola, trabalho, casa, filhos, o anseio dele é estar com Deus, e ele vai sempre arrumar tempo para orar, jejuar, ler a Bíblia, ir nos cultos, nas vigílias, ler livros, assistir pregações, porque ele vai disciplinar a sua vida de forma que isso seja possível. O cara que não tem fome de Deus, velho, claro que ele arruma tempo para jogar videogame, porque ele tem fome daquele entretenimento. Claro que ele arruma tempo para assistir futebol, que ele gosta, ele tem fome daquilo, aquilo dá prazer. Claro que ele tem tempo de jogar, de passear, ele tem fome daquilo, e ele sempre vai arrumar uma maneira de atender aquela fome. Agora, o que tem fome e sede de justiça, ele vai arranjar um tempo para orar. Ele vai usar a hora do almoço dele para ler as escrituras, o tempo que ele tem entre a faculdade e o emprego para orar. Ele vai fazer visitas, ele vai vir na escola dominical cansado ou não, ele vai na vigília. Por quê? Não é porque eu estou brigando, gente, é porque ele tem fome. Pega um carioca e pergunta se precisa obrigar ele a assistir um Fla-Flu. Pega um carioca desempregado, favelado, sem nada, ele vai a pé, ele arruma dinheiro, ele pula o muro, ele fica 20 horas na fila, ele tem fome por aquilo, não há nenhuma dificuldade dele enfrentar. O crente verdadeiro, a mesma coisa, ele disciplina a sua vida de maneira a conseguir isso. Veja só o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4, 7, 8. Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha o que Paulo está falando. Timóteo, exercita a piedade, disciplina a tua carne, disciplina teu corpo, exercita. O que é exercitar a piedade aqui? Piedade são coisas espirituais. Exercita-te na oração, exercita-te na leitura, exercita-te na prática do jejum. Timóteo, seja disciplinado nas coisas espirituais. Aqui ó, Timóteo era um homem que tinha fome e sede de Deus, e era um homem disciplinado. Você quer ver outro texto muito pior que esse? Ai, não tem tempo, é difícil, eu estou cansado. Então vai para você. Paulo, o velho, o doente, o manco Paulo, o arrebentado Paulo, o atarefado Paulo. Você acha que você tem tarefa? Paulo escreveu 13 livros, os mais lidos, vendidos, publicados do mundo, 13 livros da Bíblia. Paulo cuidava de mais de 40 igrejas, viajava de barco, não tinha telefone celular nem fax, pregava, discipulava todos os membros de todas as igrejas dele. Como é que ele conseguia isso? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 9, 26, 27. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha o que Paulo falava. Rapaz, eu tenho cansaço, eu tenho preguiça, eu tenho sono, eu tenho trabalho, eu tenho lição de casa, eu tenho que estudar, mas a fome que eu tenho de Deus me faz
subjugar meu corpo, esmurrar minha carne, reduzi-la à servidão. Paulo tinha disciplina. Por que ele tinha disciplina? Era uma prova da fome de Deus. Rapaz, eu não dormi direito, eu não almocei, eu estou sem tempo, mas eu não posso ficar sem orar, eu não posso ficar sem congregar, eu não posso ficar sem ler a palavra. E para fazer isso eu me disciplino, eu enxugo todo o tempo, eu resumo a minha vida, mas não fico sem isso. Olha a fome de Paulo. Você conhece gente assim? O cara está arrebentado, dá um duro danado o dia inteiro, mas não deita na cama sem orar, sem ler as escrituras, não fica uma semana sem jejuar, vem no maior número de cultos que ele pode. Como que ele consegue? Disciplina. Ele arruma tempo. Olha esse outro versículo, 1 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Um combate. O cara que tem fome e sede de justiça para agradar a Deus, ele combate. Davi no Salmo 119:12 diz assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Olha a disciplina. Eu inclinei meu coração para guardar, para buscar o Senhor. É a prova se você tem apetite espiritual ou não. Quantos estão entendendo? Lembrando que nós estamos pregando hoje provas, que você tem ou não fome e sede de justiça. Como eu faço para saber se eu tenho fome ou não de justiça? Ou melhor, como eu faço para saber se sou bem-aventurado? Ou como eu faço para saber se sou crente de verdade ou não? Se você tiver fome e sede de justiça, anseio por coisas espirituais. E como eu faço para saber se tenho anseio por coisas espirituais? Quando você evita tudo aquilo que impede a sua fome de ser saciada. Quando você evita tudo aquilo que atrapalha, que fere a sua comunhão com Deus, você retira da sua vida. Segundo, quando você evita tudo aquilo que atrapalha e que não é propriamente pecado, mas toma a sua comunhão com Deus. Terceiro, quando você se disciplina para que a fome e sede sejam saciados. Quarto, como eu sei que tenho fome e sede de justiça? Essa é a parte mais importante. Como eu sei que tenho fome e sede de justiça? Quando eu sempre trabalho para fazer ou estar em algum lugar que satisfaz a minha fome. Como é que você sabe que alguém tem fome? Todo dia está no restaurante, toda hora abre a geladeira. Como é que você prova que você está com fome? Você abre a geladeira, vai no restaurante, aparece meio-dia para almoçar. Você vai em ambientes que possa matar sua fome. Você procura coisas que mata a sua fome. Não é uma prova que você fala que está com fome, mas acorda das 6 às 8 e não come. Você não está com fome. Se tivesse com fome, onde você estava? Na geladeira, no supermercado, no açougue. Qual é a prova que se você tem fome, você está em ambientes, ou você vai atrás de situações que matam a sua fome? Essa é a prova que você tem fome. Menino, quando acorda, está do lado da mamadeira. Qual que é a prova que está com fome? Ele está pedindo a mamadeira. Ele está perto do fogão da comida para ele, madeira da leite. Vai na geladeira, comida. Qual é a prova que você tem fome e sede de Deus? Você está em ambientes, fazendo coisas e com pessoas que podem suprir sua fome espiritual, que vão te encher espiritualmente. Essa é a maior prova. Pastor, eu tenho fome e sede de justiça. Vou na igreja por um mês, uma vez por mês. Não tem fome e sede de justiça. Pastor, eu tenho fome e sede de justiça. Lê a Bíblia só uma vez por semana. Não tem fome e sede de justiça. Pastor, tem fome e sede de justiça, mas não fica com o crente a semana inteira. Não tem fome e sede de justiça.
Por quê? Porque ímpio não pode saciar sua fome, então você não tem fome. Bar não pode saciar a sua fome, o que você está fazendo em bar? Televisão não pode saciar a sua fome, o que você está fazendo em televisão? Quem tem fome vai onde tem comida. Onde tem comida? Na igreja, nas escrituras, nas vigílias, com os irmãos piedosos. Aquele que tem fome e sede está perto de pessoas, em lugares ou fazendo coisas que saciam a sua fome. Ele tem fome de Deus, ele quer estar com gente que fala de Deus, porque ele está faminto por Deus. Ele tem fome de Deus, ele quer ler uma literatura que fala de Deus, porque ele está faminto por Deus. Ele tem fome de Deus, ele quer estar numa instituição, numa repartição que está ensinando, pregando, falando de Deus, porque ele tem fome de Deus. É assim com você? Sempre trabalha. Primeiro, vou listar algumas coisas aqui nesse último tópico, eu encerro. Prova que ele tem apetite espiritual. Ele vai atrás de comida, ok? Onde tem comida ou bebida? Na palavra de Deus. Uma das provas que você tem fome de Deus é que você é um estudioso das escrituras. Olha o que diz Josué capítulo 1 verso 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado em fazer tudo conforme nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. A primeira mandamento, a primeira palavra que Deus deu para Josué, Moisés tinha acabado de morrer, Josué pegou o cajado, ele vai atravessar o Jordão, ele vai entrar na terra prometida. Olha o que Deus, medita neste livro de dia e de noite. Marca de um salvo, ele tem fome da palavra. Marca de quem tem apetite espiritual, é um estudioso, ele não fica sem ler as escrituras, ele consulta as escrituras, ele estuda as escrituras, ele lê as escrituras. Essa é a marca do salvo. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, no lugar disso, ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu não estou falando que é um peso, que é obrigado, que é um fardo, que é porque manda, vai para o inferno. Não, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É marca de um salvo, ele tem prazer, tem fome. Vai chegando a hora, ele acordou, saiu tarde, perdeu a hora, não deu para orar nem ler Bíblia. 11 horas ele está preocupado. Nossa, meu Deus, não li a palavra. Meu Deus do céu, não orei. Aí liga para ele na hora do almoço: tem que vir aqui, tá 3 horas da tarde. Do céu, começou a sofrer. Meu Deus, eu não li a Bíblia. Meu Deus, eu não orei. Ele começa a entrar em desespero. Meu Deus. Chegou 8 horas da noite, acontece um negócio, tem que ir para o hospital. O Senhor já está pedindo perdão no hospital. Chega em casa 11h30. Ele não vai comer, ele não vai tomar banho, ele vai entrar no quarto, ele vai orar, ele vai ler as escrituras. Ele tem fome e sede, ele tem prazer nas escrituras. É assim. Agora o bode, o que não tem apetite, dá uma olhada assim, ele pensa, tem certeza, velho? Bíblia, Bíblia, fazer coisa, né? Bíblia. Aí orar, estou precisando orar mesmo. Orar é bom, né? Precisa orar, né? Uma hora dá certo, uma hora a gente ora. Culto, que hora que é? Vai na televisão, tá lá o Chico Pinheiro, com a casa meio mofada. Dá para ir, vamos pro culto. Salmo 119:15: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus mandamentos. Faz parte da leitura. Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar
buscar a lei do Senhor para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Esdras preparou o coração para buscar a lei do Senhor, fome da palavra, fome das escrituras. O cara divaga, viaja, navega pelas escrituras, se farta das escrituras. Oh, quanto amo a sua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Salmo 119, olha essa, Salmo 119, 162. Essa é o tipo de texto que o pastor Danilo se fascina. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Olha que elegância, José. Folgo, me satisfaço, me orno com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Sabe o que é um despojo? Josué entra em Jericó, uma potência de cidade, ouro, prata, monumentos. Ele vai lá e destrói a cidade, os moradores. Ficam os despojos. A riqueza toda é de quem venceu a batalha. Você reclama que você não tem nada? Olha aqui que despojo, igreja. Olha aqui que tesouro, que riqueza. Folgo com a tua palavra, como aqueles que folgam com um grande despojo, como aquele que acha um grande despojo. Você considera a palavra um despojo? Você olha para o santo livro, os puritanos chamavam de o santo livro, ou chamavam de o livro de Deus. Olha o livro de Deus aqui, ó. Sabe por que se chama o livro de Deus? Que quando eu abro o Velho e o Novo Testamento, é a boca de Deus falando, ó. Os puritanos fazem isso, o Velho e o Novo. Olha aqui, ó, a palavra de Deus, Deus falando, o santo livro, o livro de Deus. Ah, meu irmão, se você soubesse que riquezas estão aqui, insondáveis. Que riqueza tem isso aqui, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a sua palavra. A sua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Salmo 119, 140. Oh, meu irmão, ordena os meus passos na sua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ah, o crente verdadeiro tem fome da tua palavra, assim como as chuvas e a neve caem do céu e para lá não torna, mas faz regar a terra, dá semente ao que semeia, pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que eu a enviei. É a palavra. Meu irmão, quando João vê a visão de Cristo montado no cavalo branco, eis que vejo um cavalo branco, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. É a palavra viva. Tem fome da palavra. Segundo, vou tentar terminar em 15 minutos, prometo que eu não estou mentindo. Oração. Quem tem fome vai onde? Na palavra. Porque a palavra é o quê? Não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como eu provo que eu tenho apetite espiritual? Eu consumo diariamente a palavra. Segundo, como eu sei que eu tenho apetite espiritual? Oração. Oração. Atos 6,4. Quem está falando aqui é os apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Qual que era a marca dos discípulos de Jesus? Oração. Porque na oração eu sou alimentado. Sabe o que a oração pode fazer? A oração santifica, a oração mortifica a carne, a oração consola, a oração enche do Espírito Santo, a oração vence os poderes das trevas, a oração atrai Deus para perto de mim, a oração me põe em comunhão contínua com Deus, a oração me enche do Espírito Santo. Meu amigo, quem tem fome e sede de justiça, não desperdiça um prato desse, é cardápio completo.
Meu Deus do céu! Meu irmão, você já experimentou? Você entra um caco na oração. O cara está arrebentado, destruído, em pecado, desanimado, pensando até em suicídio. Ele de repente sai de lá um gigante, santificado, poderoso, consolado, ousado, destemido, feliz. O que fez isso? A oração. Ele está com fome, a oração farta. Meu Deus do céu! Buscai o Senhor e a sua face, buscai o Senhor continuamente. Oração. Era a marca. Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Pedro e João subiam, era comum na igreja de Atos. A oração faz parte do salvo. Atos 16, 12 e 13, o apóstolo Paulo, olha só, ele está acabando de chegar de uma viagem, presta atenção. Dali, Paulo, partimos para Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, procurando encontrar um lugar de oração. O cara chegou de viagem, Ruth, sabe o que foi fazer? Orar. Acabou de chegar em Paris, ele não foi ver a Torre Eiffel não, foi orar. Estava procurando lugar, estava incomodado. Orar. Paulo acabou de chegar, está entrando em outra região, em outra atmosfera, está entrando em outro mundo. Eu preciso falar com Deus, eu preciso me encher de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Marca do salvo: fome e sede de justiça. Como eu sei que eu tenho fome? Eu nutro uma vida de oração. Eu tenho uma vida de oração, é a mostra que eu tenho fome de Deus. Lucas 6,12, olha isso aqui. Num daqueles dias, Jesus subiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. O homem que mais tinha fome e sede de Deus no mundo. Olha esse João 18 então. Aí você pode falar assim: ah, mas Jesus foi lá uma vez, duas, né? Mas isso até eu faço. Ok, João 18. Isso é Lucas 6,12, agora João 18:1-2. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar. Por que Judas conhecia aquele lugar? Porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos para orar. Prova que eu tenho fome e sede. Quando você conhece um crente, você quer conhecer crente, Soraya? Você está uma beleza com ele. Fala em oração com ele. Chama ele para orar. Chama para ir no vale. Chama para vir aqui 6 horas da manhã na reunião. A nuvem muda, o bicho pega, muda a cara. Nossa, nosso papo estava tão bom, você vai estragar nossa amizade? Nossa, que chatice, pastor. Estava legal, estava rindo, a gente está falando aqui piripipi, poropopó, você vai falar de oração? Não sou eu. Gente, olha para mim, não é um absurdo eu ter que ficar inibido de falar que crente tem que orar? É uma coisa que ficar inibido de falar pro Neymar marca gol. Neymar, fala que foi, marca um gol. Você está conversando com o crente, você está 40 minutos, suando frio. Então você veio aqui e não falou até agora o que você quer? Não, sabe o que é? O que foi? Sim, mas não precisa ser agora, hoje, tá? Fala. Você precisa orar um pouco mais, né? Então, mas ontem na novela, né? Como é que estava? Ridículo. Agora, meu irmão, você quer saber quando o cara é crente? Liga para ele em qualquer hora, fala que vai ter vigília, oração. Ele está lá, meu irmão,
Aliás, ele não vai porque manda, não. Ele só está esperando uma oportunidade para estar com Deus, para buscar a Deus. Cansado, surrado, sem tempo, mas há uma fome interior nele, e ele precisa saciar, e ele vai saciar em oração. Terceiro, como eu sei que eu tenho fome de Deus? Quando eu frequento a igreja. São as frequências na igreja que mostram. Qual é a tradução da palavra para o português Belém? Casa do pão. Casa do pão. Aqui é a casa do pão. Quem vai atrás de pão? Quem está? Quem está? Com fome. Quem tem apetite de Deus vai até Belém, a casa do pão. Vai à igreja onde tem pão fresco sendo servido, tem maná, tem o pão vivo, tem a santa palavra de Deus. O que eu disse? A prova que tem fome e sede é que ele faz, está e trabalha para tudo aquilo que satisfaz a fome dele. Qual é um dos lugares que nutre e satisfaz a fome? Na igreja, meu irmão. Ele está sempre na igreja. Olha o Salmo 26:8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu amo a habitação da tua casa. Olha isso aqui, meu irmão. Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É Davi que está dizendo: eu tenho alegria, hoje tem culto, eu amo a habitação da tua casa. Por quê? Porque lá eu vou ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, eu vou me encher da palavra, eu vou me encher do Espírito Santo, a minha alma será saciada. Ele vai na igreja. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costumes de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixe as congregações. Crente congrega. Lucas 24:53, o último capítulo de Lucas. Jesus tinha ressuscitado, estava subindo aos céus, promete o Espírito Santo, e olha o que o autor diz: e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Atos 2:46 mostra. Todos os dias continuaram a reunir-se no templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Todos os dias se reuniam no templo. A igreja estava fresquinha, tinha sido inaugurada alguns versículos atrás, estava fresquinha, se reuniam todos os dias no pátio do templo para adorar o nome do Senhor, porque os crentes tinham fome. Eu lembro do Fabinho aqui quando converteu. Esse moleque ficava num desespero para chegar o dia de culto, o dia de vigília, dia de culto, dia de vigília. Eu fiz um discipulado com ele toda quinta, das 7 à 1 da manhã, 5 horas de discipulado. Quando ele chegava lá em casa: pastor, toda quinta eu já acordo alegre, porque é dia de discipulado, é dia onde eu vou me fartar da palavra. Toda sexta eu me alegro, porque é dia que tem vigília. E na época as vigílias eram no vale. Fome, tem sede. Fome e sede de justiça. Oração, frequentar a igreja, leitura da palavra. Quarto, comunhão com irmãos piedosos. Não entendi essa. Não entendeu, Alexandre? Comunhão com irmãos piedosos. O que é o irmão piedoso? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar na Bíblia: Moisés, João, Esdras, Josué, Davi. São homens piedosos.
Se você conversar com esses irmãos, tiver uma relação, nutrir uma relação com eles, o que você vai ganhar? Você vai crescer no quê? Esses homens estão fartos de pão. Esses já foram fartos. E eles vão ajudar você a se fartar. Eles vão comunicar graça a você. Vamos dar um exemplo. Você está aqui. John Wesley está vivo. John Wesley muda lá para o Leporace. Você acha que você vai lá viajar para chegar em John Wesley e pedir dinheiro? Chamar John Wesley para trocar o seu pneu lá com o macaco? Você vai pedir para John Wesley te aconselhar, te ensinar teologia, falar como é que é a vida dele com Deus. Você quer crescer com o testemunho de John Wesley. Meu irmão, uma das marcas que alguém tem fome de Deus, ele fica no pé de crente piedoso, ele tem comunhão com outros santos, ele tem amizades com gente espiritual. É a marca. Por que ele tem? Porque ele quer receber desses irmãos, ele quer crescer na graça, crescer no conhecimento, ele quer aumentar o seu nível espiritual. É marca. Com quem que você anda? Diga-me com quem tu andas. Não é versículo, né? Mas eu direi quem tu és. Olha Atos 2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Crente andava com crente, Pedro com Tiago, João com Mateus, eles andavam lá, André com Bartolomeu, estavam juntos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 1 João 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Pastor, fulano não sai da casa de Beltrano. Beltrano tem pão para dar? Não. Então tem algo errado. Pastor, fulano não sai da cola de Beltrano. Beltrano é santo, é espiritual? Então isso é prova de apetite. 2 Timóteo 2:22, olha o que Paulo ordena para Timóteo. Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé e o amor e a paz, juntamente com aqueles que têm um coração puro e invocam a Deus. Anda com gente de coração puro, que invoca a Deus. Fica com essas pessoas, elas têm pão para te dar. Provérbios 13:20, o que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Sai dessa amizade imunda, cai fora desse ímpio, tira ele da sua casa e da sua família. Abre a tua casa para os santos, abre a tua casa para a luz, para os piedosos. É uma mostra da sua fome e da sua sede. Último, eu só vou citar, não dá para pregar. Como eu sei que eu tenho fome e sede de justiça, luto para crescer em santidade. Eu vou só ler esse versículo, Salmos 51, 6 e 10. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Santidade não é deixar de fazer coisas, isso é legalismo. Santidade começa no coração, um coração puro, limpo, santo. Prova que eu tenho apetite espiritual. Luta por crescer em santidade, por se apartar do mal, por se apartar do pecado.
para se apartar do pecado. Luta para crescer a imagem de Deus. Sabe qual que é o maior exemplo de santidade, para você entender? Ser parecido com Jesus, ser conformado à imagem de Jesus. Você quer saber como Jesus é? Gálatas 5, 22, 23. Jesus é amoroso, benigno, feliz, pacífico, bondoso, longânimo, fiel, temperante. Cresça. A evidência que eu tenho fome e sede de justiça é que eu trabalho pesado para amar o próximo, para ter domínio próprio, para ter paz, para ter alegria, para ter fé, para ser benigno, bondoso. Meu irmão, eu encerro dizendo isso. Acho que eu até anotei aqui o que eu queria dizer. Não. Eu encerro dizendo isso. Por que aqueles homens do passado tinham tanto? Aqui muita gente já leu os livros que eu vendo. Por que eles tinham tanto? Porque John Wesley era o tição tirado do fogo. Porque Jonathan Edwards incendiou a Nova Inglaterra. Porque eles conseguiam ser tão poderosos. Sabe por quê? Porque eles eram fartos. Eles foram fartos. Moisés foi farto. Paulo foi farto. Davi foi farto. David Brainerd foi farto. Hudson Taylor foi farto. Por isso tiveram vidas espetaculares. Ganharam multidões. Trouxeram avivamentos. Reformaram a igreja, mudaram nações inteiras. Mas sabe por que eles foram fartos? Porque eles tinham fome. Fome. Você só vai conseguir ser farto como eles, ser cheio como eles, ter a plenitude que eles tiveram, se você também for faminto como eles foram, buscar como eles buscaram, priorizar as coisas de Deus como eles priorizaram, porque é uma promessa. E se cumpriu para eles. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqueles homens foram fartos, mas a promessa é para nós também. Nós podemos ser fartos, podemos ser poderosos, podemos alcançar multidões, podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos ser fartos. Mas para isso, comecemos hoje a aumentar o nosso apetite. Comecemos hoje a ter fome e sede pelas coisas de Deus, até que Ele venha nos fartar. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.